Todos. Eu peço os irmãos que estejam abrindo a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 21. E vamos meditar um pouco essa noite, essa passagem. Encontraram, irmãos? Então façamos a leitura, capítulo 21, versículo 1 até o 8, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei-lhe graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez para que os filhos falem ao nosso coração. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem dado a nós o privilégio de conhecer coisas futuras e ainda muito distantes que o soberano Deus amado. E nessas revelações do Senhor, ó Deus bendito, nós encontramos, ó Pai amado, esperança. Senhor, não nos deixe, ó soberano Deus, que nós venhamos perder a esperança. Pelo contrário, que nós venhamos nos aproximar do Senhor e nos agarrar em Ti, ó Pai amado, para que nós possamos herdar essas maravilhas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É que eu te peço em Cristo Jesus essas coisas. Amém. O som está bom, pastor? Bom? Estou me ouvindo de audição e parece que está estourando no meu ouvido. Mas enfim, eu tenho que suportar isso daqui. É um breve momento. O que importa é a palavra de Deus. Nesse momento, meus queridos irmãos, é um texto que nos traz a revelação de Cristo Jesus para
revelou em Apocalipse para João aquilo que nós devemos saber para que nós venhamos ter uma esperança viva nele. São coisas importantíssimas para nós, porque se nós tirarmos isso de vista, nós iremos viver uma vida totalmente sem norte, afadigado e desesperados. Porém, Deus, Ele não quer isso para nós. E o Senhor, Ele vai mostrar para toda a humanidade, por meio da sua revelação, aquilo que Ele tem preparado de bom para todos aqueles que se apegam ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, é maravilhoso quando nós paramos um instante, analisamos aquilo que o Senhor tem feito em favor de pessoas como nós, miseráveis pecadores. E esse texto aqui é um texto belíssimo, porque vai descrever ali uma nova criação, uma coisa onde eu e você, a nossa mente limitada hoje, né, e imperfeita, ela não consegue chegar. Por conta de que ela não consegue enxergar? Porque nós nunca vimos ainda o perfeito. Então nós fazemos uma base do que é perfeito. Por isso nós não sabemos como será. Porém, a palavra de Deus traz para nós informações suficientes para que nós venhamos nos fundamentar e ter uma vida totalmente ligada ao Senhor, sem desanimar. Começa assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o que aqui nesse começo aqui, para nós, já pressupõe que é o seguinte: tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, todo homem maligno, todo pecado, Satanás, os demônios, já não faz mais parte dessa nova criação. É uma coisa totalmente diferente. Hoje eu e você, nós damos culto ao Senhor, porém nosso culto ainda, infelizmente, é manchado pelo pecado. Mas esse novo céu, essa nova terra que o Senhor preparou para nós, nos dá um culto, nos dá o privilégio de dar culto a Deus perfeitamente. Então nós percebemos que tudo aquilo que não presta já ficou lá atrás, porque aqui é uma continuidade daquilo que o Senhor vai fazer no futuro. Por exemplo, aqui é depois do juízo de Deus. Então, logo após o juízo de Deus, o que é que aconteceu no juízo de Deus? Deus lançou todas as iniquidades, todo o maligno, o falso profeta, a besta, Satanás, os demônios no lago de fogo. Então, isso já é passado. E o que João viu agora já é uma coisa totalmente diferente para nós, que é o novo céu e a nova terra. E esse novo céu e a nova terra nos guarda coisas maravilhosas, porque ainda eu e você, nós temos um relato curto do que foi uma criação perfeita, que foi lá em Gênesis. Por exemplo, começou no primeiro capítulo o relato, e no capítulo 3 nós vemos que entrou toda a desgraça na humanidade. Nós vemos que dali em diante tudo só foi se multiplicando de que era mal. Primeiro, teve o afastamento do homem para com Deus, para com a criação. Um exemplo já violento nos primeiros capítulos da Bíblia é que o seu próprio irmão mata. Caim matou Abel. Lameque já tem 2 esposas, poligamia. E assim, meus irmãos, o pecado vai crescendo cada vez mais, e uma triste realidade vai ficando cada vez mais presente em nossas vidas, e nós vamos cada vez mais vivendo esse terror, esse filme de terror que está sobre as nossas vidas. Porém, esse filme não ficou somente nessa parte de terror. Tem algo maravilhoso nisso tudo, que é a promessa de Deus. Deus, ele já promete a descendente da
que vai resgatar o povo. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus já prega o seu evangelho, já mostra como Ele fará para que eu e você tenhamos vida eterna, recebamos um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade, onde não haverá mais o pecado, onde não haverá mais a dor, não haverá mais a morte e não haverá mais o afastamento de você para com Deus, de mim para com Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é extraordinário ao meditarmos sobre isso. É por isso que nós devemos nos atentar à palavra de Deus. Não venhamos ser preguiçosos, venhamos estar ali, ávido para aprender, porque o Senhor, Ele tem falado aos nossos ouvidos e, infelizmente, muitas das vezes, nós temos tampado eles para não ouvir. O que é que faz a vida de um homem ser uma vida desesperada? É uma vida sem esperança, é uma vida sem Deus. O homem, mesmo que ele passe por aflições, mesmo que ele passe por angústia terríveis, se ele tiver esperança em Cristo Jesus, naquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade que crê nele, essa pessoa, ela passa pelas suas tribulações glorificando a Deus. É diferente daquele que não conhece esse Deus e, pelo contrário, ele questiona: que Deus bom, que Deus amoroso é esse que não está vendo a minha causa? Esse questionamento é por conta do nosso afastamento para com Deus. E aí, vamos continuar mostrando aqui. João viu ali, aquilo que o Senhor revelou a ele, um novo céu, uma nova terra. Ele está contemplando um cosmo totalmente diferente do qual eu e você, nós conhecemos hoje. As paisagens hoje que nos atraem, que traz emoção e que nos faz voltar um pouquinho para imaginar sobre aquilo que Deus fez, agora será totalmente diferente, sabe? Essas paisagens, elas se irão derreter, vão acabar, porque essas paisagens, essa criação que hoje eu e você nós conhecemos, ela é inferior a essa nova que o Senhor tem criado para nós. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é esplêndido para nós contemplar aquilo que eu e você, meu irmão, minha irmã, no meio de milhões de pessoas, temos o privilégio de ter essas promessas dadas a mim e dadas a você. Meu Deus do céu, quão maravilhoso, quão gostoso é isso. Não sei se os irmãos estão acompanhando ali no raciocínio, mas eu fico, se for quando eu medito nessas coisas. Por que eu fico se for quando eu medito nessas coisas? Porque eu sou pequeno e essas coisas é grandiosa e essas coisas provêm do próprio Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Na continuidade do texto vai dizer o seguinte: e o mar já não existe mais. O mar na Bíblia tem uma conotação negativa. É algo sombrio, algo que traz, digamos, rebelião contra Deus. O mar significa massas de água, de pessoas, e que não é constante, pelo contrário, tem totalmente uma revolta nele, e ali pessoas perecem, e ali ele traz medo para nós. Mas a palavra do Senhor diz que nessa nova criação não vai ter mais um mar, não vai ter mais um mar, vai voltar aquilo que era no começo, um só continente. Imagine só, conhecida, como os estudiosos, a Pangeia, um supercontinente, onde o mar não pode mais me afastar das outras nações, dos outros povos.
né, de outros continentes. Ou seja, será um continente só. E eu e você poderemos trilhar nesse continente e ir até o próprio Deus, que aqui nesse instante vai mostrar para nós que Ele vai estar habitando em um lugar específico aqui. Ah, glória! Eu gosto disso aí. Não é bom? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu fico com a vontade de conversar mais com o pastor João Marcos até de manhã. Ele tem família, graças a Deus, mas, né? Mas a vontade é pegar o pastor João Marcos e ficar com ele, porque, graças a Deus, o pastor João Marcos tem ensinado as questões com relação à escatologia, e isso fascina qualquer um que tem interesse em aprender. Não é verdade? Agora vai descrever o que é que vai acontecer. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Meus irmãos, no primeiro momento, João viu toda a criação, todo o cosmos do Senhor. Agora ele está vendo, está com o seu olhar voltado para algo específico, que é uma grande cidade, é uma grande capital, e essa capital tem as suas peculiaridades, tem o seu fascínio, tem a sua beleza, que posteriormente, não nesse texto aqui, mas continuando, a Bíblia vai descrever de uma forma esplêndida, né? Então, da parte de Deus, uma cidade que o próprio Deus fez, arquitetou, botou a mão na massa e fez uma capital linda. Agora imagine só, vocês acham que tem defeito nessa capital? Não tem, meus irmãos, não tem. Porque aquele que é o arquiteto do universo, vocês acham que não tem a capacidade de arquitetar uma bela cidade para recepcionar o seu povo? Isso é bom demais. Daí vai dizer o seguinte: preparada, olha como essa cidade está. Vai trazer uma figura aqui de um casamento, para você ver como o negócio é lindo, esse novo céu e a nova terra, e como é que ele se estabelece. É como um casamento, preparada como uma noiva, enfeitada. Uma noiva não vai de todo jeito, ela coloca as melhores joias, os ornamentos, é tudo organizado, é coisa linda. O casamento hoje traz uma beleza, mesmo com todo o pecado. Porém, meus irmãos, um casamento desse aqui, uma junção dessa daqui, onde não haverá mais o pecado, onde não haverá mais o mal, e nem a possibilidade de a gente se tornar novamente pecador, viu, meus irmãos? Tem esse detalhe. Então, enfeitada como uma noiva. Então, ouvi, agora, a voz do próprio Senhor. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: presta atenção no que o Senhor falou. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O tabernáculo de Deus quer dizer a habitação, meus irmãos, onde Deus habita. Deus irá habitar. Hoje é maravilhoso você dar culto ao Senhor aqui, mas imagine só você habitar com o próprio Deus de uma forma perfeita. Você habitará na presença de Deus. Essa presença que eu e você ainda não temos, iremos ter. Todo aquele que crê em Jesus receberá isso da parte do Senhor. Então, meus queridos irmãos, né, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Aqui está falando com os anjos lá no céu, não. A morada de Deus vai ser com quem? Com os seres humanos. Deus
habitará com eles. Indicando que são muitas pessoas, povos, línguas, nações. Ali estarão com o Senhor, ali habitarão com o Senhor para toda a eternidade, de uma forma maravilhosa, perfeita e gloriosa. Então, meus irmãos, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Explicando, a Bíblia está explicando o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é isso, meus irmãos. Isso é para trazer a nós alegria, é para nós andar saltitando por conta de uma promessa tão linda como essa. Detalhe, o Senhor ainda vai dizer algo extraordinário para nós. Diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, na criação presente, eu e você, nós todos temos dores, temos tristeza, sofremos o luto, sofremos o desprezo, sofremos barbaridades. Aquela lágrima que eu, Antônio Carlos, não vejo você derramando, que o pastor não vê, que um outro irmão ou irmã não vê, o Senhor vê, e o Senhor, Ele enxugará os seus olhos toda essa lágrima. A sua tristeza, meus irmãos, que você tem hoje, será sombra daquilo que passou. Lá não vai ter tristeza. Está dando microfonia, eu acho. Aquela tristeza que eu e você temos hoje, aquela falta de força, será aniquilada, meus irmãos. Será aniquilada. O texto continua. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando eu chegar lá, vai ser um abraço mesmo. O Senhor vai ter que esperar um pouco, porque quando eu agarrar de Deus, gente, bora chupar umas uvas ali, pode ir, deixa eu ficar mais aqui um pouco. Eu quero ficar ali com meu Deus. Eu quero estar lá aos pés do Senhor, esperando dele, abraçado com ele. As minhas dores que se eu contar para qualquer um de vocês não vão saber tirar. O meu Deus vai saber. O meu Deus sabe a minha dor. O meu Deus traz o alívio. Ele tira a angústia. O meu Deus concede a um homem fraco que nem eu o privilégio de viver a vida inteira de uma forma extraordinária. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Você que está sofrendo hoje, você que tem chorado, você que pensa que não vai acabar essa angústia, essa dor, essa tristeza, peço a você, direcione seus olhos para Cristo. Ele vai te receber na eternidade. Ele vai enxugar os teus olhos a lágrima, aquela que eu não vejo, aquela que só você sabe. Deus vai enxugar os teus olhos. Deus vai fazer isso, porque o nosso Deus é compassivo, é misericordioso, é bondoso, e Ele compadece daqueles que sofrem. Continuando, meus irmãos, mostrando o que Deus fará ainda mais. E já não existirá mais a morte,
lá no capítulo 20, versículo 15, já falou que a morte, o falso profeta, todas as outras coisas foram lançadas no lago de fogo. Você que perdeu um ente querido, tem saudade. O luto na vida de cada um de nós se aplica totalmente diferente. Mas eu quero dizer para vocês que todo luto é uma forma de dor, é uma forma de tristeza, é uma forma pesada, porque o luto não é realidade da criação de Deus sem o pecado. Ela é uma intrusa que entrou na humanidade e vem trazendo essa dor, essa angústia, essa tristeza, vem derramando lágrimas. Meus queridos irmãos, eu ando por cidades, e todas as cidades que eu vou no cemitério. Eu vou no cemitério e vejo o quanto o pecado tem destruído, o quanto o pecado ele trouxe prejuízo para a humanidade. E a tendência é aumentar, porque todos nós aqui, se Cristo Jesus não voltar antes, iremos todos para o cemitério. Não deixe que isso te abata. Olhe para Cristo Jesus, olhe para as promessas dele. Ontem eu estava lendo um versículo importantíssimo, que o nosso corpo ele vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, não poderá mais sofrer corrupção, e de imortalidade também não poderá mais morrer. Isso é para aqueles que ainda estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu vou continuar. Meu Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar. No versículo 6, o Senhor ainda diz que ainda tudo está feito, ou seja, isso tudo já está pronto. Não é algo que vai acontecer, que Deus vai meter a mão na base, não, já está pronto. Questão de tempo para que isso se estabeleça. Então vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, simbolizando que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Entendeu? Deus, Ele é além do princípio da criação e do fim dessa má criação que Ele vai desfazer e fazer outra. Entendeu? Deus, Ele é superior ao tempo. Deus, Ele é superior a tudo. Entendeu? Então aí o que acontece? No versículo 7 e o 8, para terminarmos, é um contraste. É um contraste que nós devemos estar atentos para esse contraste, porque esse contraste é divisor diário para as vidas de todos aqueles que almejam esse novo céu e nova terra. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Então, todas essas coisas, a nova criação, a vida eterna, a incorruptibilidade, são todos para aqueles que são vencedores. De que sentido vencedores? Aqueles que perseveraram até o fim do caminho. É esse que é o vencedor. É aquele que persevera. É aquele que, apesar da luta, da dor, da angústia, do sofrimento, ele permanece firme no Senhor, porque não há esperança fora de Cristo Jesus. Não há esperança fora disso.
E a recompensa para aqueles que não se agarram nessa esperança é uma recompensa trágica e dolorosa, e de igual modo será eterna. E diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos assassinos, e aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui tem um contraste do certo e o outro. Em que parte eu me encaixo? Analise a sua vida para ver se você se encaixa naqueles que são considerados como vencedores. Faça essa reflexão entre você e Deus. Não coloque o seu irmão. É você e Deus. Como é que você está diante de Deus? Você é um vencedor? É aquele que descansa no Senhor? É aquele que aguarda com ardente expectativa um novo céu e uma nova terra? Ou você é um feiticeiro? Precisamos chegar a citar esses pecados que, digamos assim, que chocam mais. Ou você é um mentiroso? O mentiroso é mais de boa, né? Aquela mentirinha. O patrão diz: só você vai ter que fazer um documento falso aí, uma nota fria. Para você perder o emprego, você vai assinar, né? Você mentira, você falta tudo. O homem que se apoia no Senhor e que está em Cristo, ele perde o emprego, mas ele não perde a sua vida de obediência. Ele vai perseverar na dor, agora num momento mais difícil, que está sem emprego, mas ele vai perseverar, porque o que importa para ele é novo céu e nova terra, e não o século presente. Meus irmãos, eu quero aplicar uma aplicaçãozinha aqui para nós, que diz assim, ó, aplicação, para finalizar. Devemos ficar na prática da palavra de Deus. Essa é a primeira aplicação. Devemos ficar na prática da palavra de Deus, porque só quem ficar na prática da palavra de Deus é quem são os vencedores. Não pense que são outras pessoas, não. Eu vou ver de todo jeito e eu quero tanto ser vencedor no final. Você está enganando a si mesmo que Deus e o Senhor, Deus é grande. Confiar em suas promessas, ou seja, confiar nas promessas do Senhor a cada dia, mesmo nos momentos de crise, de dificuldade, pois quem prometeu, o que a Bíblia falou aqui, é fiel e verdadeiro. Não um político que chega aqui prometendo trazer até 1.000 para uma cidade, não. Quem está falando aqui é o Criador dos céus e da terra, do novo céu e da nova terra. É aquele que é fiel e que é verdadeiro. É Ele que prometeu. A única forma de alcançar, meus irmãos, todas essas promessas é com a perseverança. Se você não perseverar, o que adianta tem um ditado que diz o seguinte: não adiantou nada nadar e morrer na praia. Não adianta você estar aqui, viver 15 anos, 20 anos, 30 anos e chegar no dia que você abandonar tudo isso. É para a vida toda.
e que Deus nos ajude a perseverar nesse caminho e que a herança que eu e você iremos receber é melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que qualquer outra coisa. É a vida eterna para com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Fortaleça a fé de vocês. Creia naquele que é fiel e verdadeiro. E persevere para o louvor e glória do nome dele. Quero orar mais uma vez em favor das nossas vidas. Se você tem o desejo de se comprometer com o Senhor, de colocar sua vida diante dele, peça ajuda para que ele possa se fortalecer até os últimos dias, a perseverar nesse caminho. Peça que o Senhor conceda. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor, Deus bendito, é um arquiteto que faz as coisas todas perfeitas, coisas lindas, ó soberano Deus, e está guardada para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Senhor Deus, o que eu te peço, ó Pai amado, nos conceda a graça de permanecer perseverantes na tua presença. E a compaixão de cada um de nós, ó soberano Deus amado. Encha nosso coração de alegria e que nós possamos, ó soberano Deus bendito, olhar para esse texto e descansar. Que nós não venhamos nos achar, ó Pai amado, naqueles que irão ser lançados no lago do fogo. Pelo contrário, que nós, ó soberano Deus, como uma noiva enfeitada, e o Senhor como noivo, venhamos, ó soberano Deus, nos encontrar para viver uma vida perfeita eternamente. Amém.